Nesta segunda aula da 10ª semana, nós vamos estudar as propriedades de integral indefinida. A primeira propriedade diz o seguinte: a derivada de uma integral indefinida em relação à variável de integração é igual ao integrando. Ou, em outras palavras, se eu pegar uma função f de x, calcular a integral dela com relação à variável x e pegar esse resultado e derivar novamente com relação à variável x, o resultado vai ser a própria função inicial, vai ser aquela função f de x. Então, o resultado da derivada da integral de f de x, sendo tanto a derivada quanto a integral feitas com relação à variável x, vai ser a função f de x. Dessa forma, se eu tenho aqui, por exemplo, a derivada com relação a x da integral com relação a x de x à quinta, sem precisar fazer cálculo nenhum, isso aqui é x à quinta. Nesse outro caso, a derivada com relação a x da integral com relação a x de seno de x sobre x é seno de x sobre x. E por último, a derivada com relação a x da integral com relação a x de e elevado a 2x é a própria função e elevado a 2x. A segunda propriedade diz o seguinte: a integral indefinida de uma soma ou diferença de duas ou mais funções é igual à soma ou diferença das integrais indefinidas das parcelas. Em outras palavras, ele está falando que se eu tiver uma soma ou diferença de duas ou mais funções, o resultado da integral dessa soma ou diferença de duas ou mais funções vai ser calcular a integral de cada uma das funções independentes e depois somar ou subtrair os resultados, sendo que, se aqui tem soma, eu mantenho a soma. E se tem uma diferença ou subtração, eu mantenho essa diferença também. Então, o sinal aqui, ele é mantido, e eu calculo a integral de cada uma dessas funções que estão aqui sendo somadas ou subtraídas. Então, aqui um primeiro exemplo, se eu tenho aqui integral de 3x² menos 2x mais 3, o resultado disso aqui vai ser a integral de 3x² dx menos a integral de 2x dx mais a integral de 3 dx. Bom, para resolver essa integral, eu vou fazer o que agora? Eu vou pensar qual que é a função que a derivada dela é 3x². Então, essa função vai ser x ao cubo, mais uma constante. Vou chamar aqui de C1, porque vai aparecer outras constantes aqui ao longo dessa integral. O sinal de negativo aqui eu mantenho, menos. Qual que é a função agora que a derivada dela é 2x? Isso aqui eu vou ter que é x². Derivada de x², 2x. Como eu calculei a integral aqui, então tenho mais uma constante aqui também. Chamei a primeira de C1, vamos chamar essa aqui de C2. Mais, qual que é a função que a derivada dela é 3? Bom, se tem aqui uma constante, a integral da constante vai ser a constante vezes x. Mais, vou chamar aqui uma terceira constante de C3. Então, isso aqui é o resultado da primeira integral. Isso aqui é o resultado da segunda integral. E esse aqui é o resultado da terceira integral. Então, o que eu fiz? Se eu tinha uma soma aqui de 3 funções, eu vou calcular a integral de cada uma dessas funções e somar os resultados. Então, aqui eu tenho que a soma aqui vai ser x² menos x² mais 3x mais C1 mais C2 mais C3. Observem aqui que eu estou somando três constantes que eu não sei quanto que elas valem. Ela pode valer qualquer valor aí no conjunto dos reais. E eu somar três valores pertencentes ao conjunto dos reais, o resultado dele vai continuar sendo um valor real qualquer.
Como eu não faço ideia de quem são esses valores C1, C2 e C3, então eu posso representar essa soma como uma única variável. Eu posso falar que essa soma aqui é C, onde esse C é um número pertencente aos reais, né? E como eu somei esses três números e coloquei apenas um C para representar essa soma, então eu posso escrever o resultado como sendo x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x mais a constante. Observem, né, que eu tinha três funções sendo integradas, mas que no resultado final eu vou colocar apenas uma constante, apenas c. E sempre vai acontecer isso aí. Sempre que eu tiver mais de uma função sendo somada em uma integral, no resultado dessa soma sempre vai aparecer várias constantes aqui sendo somadas, né? Que no final eu posso somar todas elas e chamar apenas de c. Então, por isso, a gente já vai adotar como padrão, quando eu estiver calculando o integral da soma de várias funções, eu não preciso colocar esse C1, C2 e C3, e eu já coloco apenas o C lá na frente. Então, eu já adoto, né, um C como sendo a soma de todas essas constantes que poderiam aparecer aqui. Nesse outro exemplo, eu tenho integral de e elevado a x mais cosseno de x mais seno de x dx. Então, isso aqui é integral de e elevado a x dx mais a integral de cosseno de x dx mais a integral de seno de x dx. Observem aqui também, né, que sempre que eu coloco o símbolo de integral, tem que ter esse dx aqui na frente. Para cada símbolo de integral tem um dx. Por que isso? Porque esse símbolo aqui, ele indica qual operação que eu vou fazer. Mas só que essa operação ela tem que ser feita em relação a uma variável. Então eu preciso indicar em relação a qual variável que essa operação está sendo feita. No caso aqui, com relação a x. E o modo de indicar que a operação está sendo feita com relação a x é colocar esse dx aqui, da forma que a gente fez. Então, ao calcular a integral, eu separo isso aqui em três funções independentes, vai ficar três integrais independentes, né? E para cada símbolo de integral eu tenho que colocar o dx nessa integral. Então, resolvendo isso aí, integral de e elevado a x dx. Qual que é a função que a derivada dela é e elevado a x? É a função e elevado a x. Teria aqui mais a constante, mas conforme eu disse, eu vou deixar para colocar apenas um c lá no final. Mais, qual que é a função que a derivada dela é cosseno de x? A função que a derivada dela é cosseno de x é seno de x. E qual que é a função que a derivada dela é seno de x? Vai ser menos cosseno de x. Como eu já acabei de resolver todas as integrais, então eu venho aqui e somo a constante. Pronto, temos aí a solução dessa integral. Observar, né, que a gente fez o quê? Para resolver a integral, como eu tinha uma soma de várias funções, eu separei como uma soma de várias integrais, onde cada uma dessas funções foi acompanhada de um símbolo de integral e um dx, calculei cada uma dessas integrais independentemente e somei apenas uma constante lá no final dessa integral. Um outro exemplo agora, integral de 1 sobre x mais secante ao quadrado de x dx. Essa integral ela pode ser escrita como integral de 1 sobre x dx mais integral de secante ao quadrado de x dx. Conforme a gente viu lá na parte de derivadas, né, a função que a derivada dela é 1 sobre x vai ser ln de x. E a função que a derivada dela é secante ao quadrado de x é tangente de x. Então, mais tangente de x. E, novamente, como no caso anterior, eu venho aqui no final e somo a constante. Então, mais c. Então, o resultado aí é ln de x mais tangente de x mais c. A terceira propriedade
um fator constante que eventualmente apareça multiplicando ou integrando pode ser retirado do símbolo de integração. Então, dessa forma, se eu tenho uma constante k multiplicando a função f de x, eu posso tirar essa constante para fora da integral, ficando então k integral de f de x dx, onde esse k é um número real qualquer. Um exemplo disso aí, se eu tenho, por exemplo, integral de 3 cosseno de x dx, eu posso reescrever essa função como 3 integral de cosseno de x dx, e agora eu resolvo a integral, sendo que esse 3 eu vou continuar repetindo ele. Qual que é a integral de cosseno de x dx? Qual que é a função que, ao derivar ela, eu vou obter cosseno de x? A função é seno de x. Como eu já resolvi a integral, venho aqui no final e somo a constante. Nesse outro caso aqui, a integral de menos 7x à quinta dx. Isso aqui vai ser menos 7 integral de x à quinta dx, que é igual a menos 7 vezes. Qual que é a função que a derivada dela é x à quinta? Para resolver essa integral aqui mais fácil, eu poderia fazer o seguinte. Como eu sei que uma função que vai dar x à quinta aqui no expoente na derivada, ela teria que descido um 6 para antes desse x, então eu posso colocar aqui que isso aqui é a integral de 6 sobre 6 x à quinta dx. Bom, mas como eu preciso apenas do 6x à quinta para falar que a integral disso aqui é x à sexta, então esse 6 eu posso tirar ele para fora ali junto com o 7, vai ficar menos 7 sobre 6 integral de 6x à quinta dx. Bom, agora eu posso pensar, qual que é a função que a derivada dela é 6x à quinta? Isso aqui vai ser x à sexta. Então, isso aqui é igual a menos 7 sobre 6 x à sexta, mais a constante. Então, esse aí é o resultado dessa integral. Observar que, da mesma forma, eu somei a constante lá no final, e o que eu fiz diferente aqui foi essa parte aqui do 6 sobre 6. Com isso, a gente termina as aulas dessa semana e temos uma lista de exercícios referente a esses conteúdos.